Voltamos, segundo bloco, estávamos falando da questão da roleta russa. Comentei no bloco anterior da roleta russa, configuração. Tá? Agora eu tenho uma questão sobre o tema do suicídio, induzimento, instigação e auxílio. A questão concursal. Como a gente combinou, sempre vou trazer questões concursais sobre cada tema que a gente aborde para que vocês, quando se depararem com provas ou lá na frente no exame da ordem, vocês lembrem que esse maluco aqui um dia já encheu vocês de questões de concurso e exame da ordem. Tá? Bom, vamos para a questão. Analisando os temas de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, marque a opção errada. Portanto, temos que achar o patinho feio da questão. As assertivas são A, B, C e D. Vamos para a primeira. Assertiva A, induzir, significa dar a ideia a quem não possui, inspirar e incutir. Tá certo ou tá errado? Falamos antes, tá correto. Induzir é induzir alguém, significa eu ficar dando ideia, ó, quem sabe tu te livra desse karma, te mata. É o que eu falei antes, então a assertiva A está correta. Assertiva B, instigar, é fomentar uma ideia já existente. O cidadão já vem manifestando uma predisposição a cometer o suicídio. E eu percebendo isso, eu vou instigando. Ah, mas tu já pensou nisso? Tchê, mas então não sei, quem sabe tu pensa melhor, quem sabe tu faz logo, mas que tu perder a coragem para te livrar dessa vida difícil. Então eu estou instigando, tá correto. Assertiva C, suicídio é a morte involuntária, que não é penalmente punível. Pessoal, pega ratão de primeira categoria. Por quê? Suicídio é a morte involuntária? Não. Morte involuntária é quando alguém me mata sem eu querer. Suicídio é eu me matando, eu tirando a minha vida. Então, suicídio não é uma morte involuntária. Suicídio é uma morte voluntária que não é penalmente punível, porque eu mesmo tirei a própria vida. Então, a questão a ser marcada como errada nessa questão concursal é a assertiva C. Tá? E vamos ver a D, que óbvio está certa, vamos ver por quê. A D diz auxiliar. É a forma mais concreta e ativa de agir, pois significa dar apoio material ao ato suicida. Perfeito. Auxiliar é aquele que eu auxilio. Dei exemplo para vocês do cara se enforcando, eu emprestar a corda, eu botar o banquinho, eu tirar o banquinho para ele não ter para ele conseguir se matar. Então, estou auxiliando ele. Estou dando a minha arma, pega aqui meu revólver, te mata aí. Então, eu estou auxiliando ele. Então, a assertiva D está, por óbvio, certo. Então, a assertiva a ser marcada como errada, novamente dizendo, é a assertiva D. Porque o suicídio é a morte voluntária, não involuntária. Bom, mudando de artigo, então, nós vamos para o artigo 123, que trata do infanticídio. Tá? Então, lembrando que o infanticídio é o crime exclusivo que só pode ser cometido pela mãe contra o seu filho. Não existe outra configuração quando a gente fala de infanticídio. E observe-se mais, o crime cometido pela mãe contra o filho, nascente ou recém-nascido, sob influência do estado puerperal. Professor, o que é esse estado puerperal? Não me lembro, vou lembrar. O estado puerperal é aquele estado onde a mulher fica emocionalmente abalada. Em alguns casos, não é muito comum, mas acontece. O fato da gestação e o fato de dar à luz, a questão hormonal e psicológica, às vezes, dependendo da pessoa, pode gerar um sério problema mental que faça com que ela perca a noção das coisas. Tá? Então, esse é o chamado estado puerperal, digamos assim, pelos técnicos entendidos, doutrinadores e pelos responsáveis pelos institutos psiquiátricos forenses. Tá? Bom, o infanticídio ele é praticado, deve ser praticado, considerado com defeito registrado durante o parto ou logo após. Não quando a criança nasceu, foi para cá, depois de 10 dias ela resolveu matar a criança. Não é mais infanticídio. Tá bom? Vamos lá. Sujeitos ativo e passivo do infanticídio. O ativo só pode ser a mãe. Pensem e lembrem disso. É um crime próprio. Só pode ser a mãe. E o passivo, neonato ou nascente. Tá? Essas configurações. Bom, e quando no infanticídio existir a participação de terceiros? Pode acontecer? Não pode? Pode acontecer. E de que maneira nós temos que entender a participação de terceiros? Bom, a mulher está sob o estado puerperal, já está totalmente abalada aquela questão. Tá? Pode existir casos em que alguém a ajude a cometer o crime. De que maneira? Ajudando, alcançando algo que ela possa cometer, matar a criança, etc, etc, etc. Tá? Então, essas são possibilidades de participações de terceiros. E qual é a ação nuclear desse crime de infanticídio? Matar. Tirar a vida de um nascente ou recém-nascido. Tá? No momento do parto ou logo após. Pega ratão, sempre cai em exame da ordem
3 dias depois, a mãe... Não, tá? Existe uma doutrinas que deixam esse debate para 3, 7 dias, gente. Mantenha a regra nisso aqui, que é o mais garantido, tá? Bom, mas e o infanticídio pode também ser cometido de forma omissiva, por uma omissão? A gente sabe que o homicídio só pode ser cometido pela mãe. Perfeito. A gente sabe que é através de uma ação, né? Que ela mata a criança, por estar devido ao estado corporal. Mas e ela se omitindo em alguma situação que venha a causar o óbito à criança? Também pode ser infanticídio? Pode. Eu vou dar exemplo para vocês. Vamos lá. Uma mãe sob influência do estado corporal, que é um critério obrigatório para a configuração do crime, percebe que o filho está morrendo sufocado com leite materno. Ela resolve não fazer nada, deixa ele se engasgar e ele vê óbito. Não é um infanticídio? É um infanticídio. Um infanticídio cometido de forma omissiva, porque ela se omitiu de fazer o que tinha que fazer, que era no mínimo tentar salvá-lo. Portanto, sim, de forma omissiva, podemos configurar o artigo 123, infanticídio. Lembrando que o infanticídio tem uma pena de 2 a 6 anos de reclusão. Tá? Ainda na questão do estado corporal, eu quero fazer um complemento que eu falei antes. Então, para vocês entenderem, o estado corporal é aquela questão do abalo psicológico que eu falei, e também, na verdade, trata-se de um conjunto de perturbações psicológicas e físicas sofridas pela mulher em face do parto, tá? Porque existem fatores emotivos e emocionais que nem todas as pessoas têm, nenhum de nós somos iguais. Então, alguém pode ter reações diferentes. Então, essa é a configuração conceitual do estado corporal, tá? Bom, quanto à consumação e à tentativa. Consumação, por óbvio, quando há a morte do nascente ou neonato, desculpa. Tá? Ali consumou. Agora, a tentativa. É possível ou não é possível tentativa de infanticídio? O que vocês acham? Vamos lá. Permite-se no infanticídio a tentativa, tá? Desde que a morte não ocorra por circunstâncias alheias à vontade do agente, da mãe. Professor, não estou entendendo, dá um exemplo. Vamos dar um exemplo. O que diz aqui? A genitora, entenda-se a mãe, tenta sufocar a criança com um travesseiro. Tem a sua conduta impedida por terceiro. A criança nasceu, ela está sufocando na hora, né? Vem a enfermeira e tira a criança e joga ela, afasta. Ou seja, o infanticídio não se consumou por quê? Por intervenção de terceiros, que no caso que eu citei era a enfermeira. Tá? Então, estipula-se a possibilidade de haver uma tentativa de infanticídio. Tá bom? Bom, sobre o tema do infanticídio, trago uma questão para vocês. Vamos lá, a questão nos remete ao qual ponto? A questão concursal FGV 2016. No que tange o crime de infanticídio, assinale a opção incorreta. Assertiva A. O sujeito ativo do crime só pode ser a mãe. Tá certo ou tá errado? Pessoal, infanticídio é um crime próprio. O sujeito ativo sempre e somente poderá ser a mãe. Tá? Correto. Assertiva B. É o homicídio cometido pela mãe contra o seu filho, nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado corporal. Falamos antes, influsivamente. Infanticídio é o homicídio cometido pela mãe contra seu filho, tá? Nascente ou recém-nascido, sob a influência do estado corporal. Em isso sendo comprovado, está correta a assertiva. A assertiva C diz o seguinte: o infanticídio não admite a forma omissiva. Pessoal, falamos antes, pega ratão. O infanticídio admite sim a forma omissiva. Eu dei um exemplo para vocês da mãe que está amamentando o recém-nascido, nasceu, e ele se engasgou com o leite materno, e ela está vendo aquilo e deixa ele morrer engasgado. Tá? Então ela cometeu o infanticídio na forma omissiva. Então, a questão a ser marcada, a assertiva a ser marcada como errada, é a assertiva C, porque no infanticídio se admite sim a forma omissiva. Tá? E a assertiva D, que por óbvio está errada, mas está certo, desculpa, vamos ver porque está certo, diz o seguinte: no infanticídio, o sujeito passivo do crime é o neonato ou nascente. Correto. No infanticídio, o sujeito passivo, ou seja, a vítima, é o neonato ou nascente, ou o que está para nascer ou o que acabou de nascer. Tá? Então, essas são as opções. Então, a assertiva a ser marcada é a assertiva C na questão concursal. Tá? Até o próximo bloco, na sequência, damos andamento.